A nossa colunista, a advogada Sheila Sodré, já está aqui. E hoje, Sheila, o nosso papo é diferente. Porque como é o dia da independência, eu pensei assim com Sheila. Sheila, vamos falar de coisas positivas que talvez não funcionem como deveriam, mas que são um benefício para o nosso país, né, Sheila? Conquistas jurídicas, digamos assim, não é isso? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Desirê. Boa tarde a você que está aí nos assistindo de folga. Uma vida boa. Uma vida boa, nós aqui trabalhando. Mas vamos lá. Olha bem, adorei quando Desirê disse, vamos falar de um tema positivo. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender um pouco da nossa história, das nossas conquistas, porque por mais que esteja escrito na legislação, na Constituição, nas leis, é a sua consciência, é o seu conhecimento desse direito que vai fazer com que ele se torne concreto. Ou seja, porque você vai exigir na hora de uma negociação, seja porque você vai entrar com processo judicial para que seja cumprido, mas principalmente para você replicar esse conhecimento e mais pessoas tomem o conhecimento e brigue para que a gente possa concretizar. E é isso que a gente faz toda quarta-feira aqui, Sheila, porque às vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa diz assim, eu nem sabia. Quando a gente não sabe, não tem conhecimento, a gente não tem como cobrar, né? Então, vamos começar falando de algo muito positivo, que hoje a mulher é maior parte, né? Grande maioria quando relação é eleição, votação, e isso só começou a valer em 1932, que foi exatamente a conquista do voto feminino. Imaginar hoje em dia, Sheila, caramba, tem gente que escolhe não votar e naquela época as pessoas faziam protestos para conseguir votar, não é verdade? Olha, é isso mesmo. A gente está aqui falando dessa conquista e a gente já pode falar das outras que começou com essa consequência. Gente, 1932 é muito pouco tempo que nós temos desse direito de votar. E hoje nós já temos o quê? Um número considerável, comparado com 32, de mulheres que estão lá para nos representar. E também a nossa capacidade, né, de eleger, já que nós somos maioria, né, com relação aos homens. E muitas vezes as mulheres, Sheila, talvez se coloquem numa posição do tipo, de não querer decidir, mas a decisão pode estar nas nossas mãos também, né? Exato, Desirê. Então, quanto mais conhecimento do direito, né, ela tiver, melhor. Que, por exemplo, nós vamos eleger agora pessoas para o legislativo do nosso estado, né, e da União. Então, olha a importância, porque são leis, nós estamos falando de conquistas de leis. Então, são essas pessoas que estão pedindo o nosso voto, são elas que vão concretizar a legislação, que vão fazer valer, que vão fazer essas propostas de melhoria. Então, vamos conhecer mais o que nós já conquistamos, para pedir muito mais, para exigir muito mais dentro dessas conquistas brasileiras. Em 1943, veio a consolidação das leis do trabalho, que recentemente, né, Sheila, a gente até falou de algumas mudanças que aconteceram, mas que em 1943 foi o primeiro momento onde definiram, né, o que é que seria para quem trabalha de carteira assinada, os direitos. Como é que você vê hoje em dia? A gente perdeu muita coisa ou tem avançado nisso? Desirê, olha, a época foi uma grande conquista. Dizem até que nós, brasileiros, somos protetivos demais, porque a gente tutela muito a relação do trabalhador, como se ele não tivesse autonomia de fazer algumas escolhas, né? Só que, na realidade, a gente ainda está nessa fase, certo? Eu acredito que a gente precisa muito ainda da proteção da lei do trabalho para equilibrar essa relação, né? A gente tem melhorado até a quantidade de horas. A gente não trabalhava 44 horas semanais, era muito mais. Hoje, né, a pauta já é reduzir a quantidade de horas trabalhadas. Quem sabe daqui a 10 anos a gente tem essas melhorias, mas está vendo isso. Mas há essa necessidade, sim, do Estado estar presente, e essa legislação do direito do trabalho, ela tem esse objetivo. Foi muito mitigado, tem sido mitigado, tem passado, por exemplo, tem tirado muito o papel dos sindicatos, né? Sim. Tem tirado muito, passado muita autonomia para o trabalhador fazer vários acordos. Então, assim, é isso. Eu espero que nós, brasileiros, estejamos cada vez mais conscientes dos nossos direitos, para nessa roda de negociação, na hora de fechar o seu contrato, você tenha a capacidade técnica de se impor. O que dificulta, Desirê, quando nós temos um número considerável de desempregados ainda, de pessoas disputando uma vaga. Sim. Então, muitas vezes, o trabalhador realmente acaba aceitando condições que não deveria, para não perder uma oportunidade. Infelizmente, né, a gente torce que isso
mude. Vamos falar, Sheila, sobre o SUS. Por quê? Em 1990 foi instituído o Sistema Único de Saúde. E eu sei que muita gente esculhamba o SUS porque não funciona, porque não é assim, porque é só o sonho. Só que o SUS, Sheila, eu penso muito assim, que trouxe muitos benefícios pra gente. Quando a gente pensa em vigilância sanitária, se a gente come em algum lugar e a gente não passa mal, é o trabalho que também tem a ver com o SUS. Hoje em dia o SAMU, e mesmo que com toda a dificuldade, que a gente sabe, né, que não é muitas vezes aquele serviço de excelência, que a gente sabe que tem morosidade, que não chega e é atendido do jeito que deveria, mas a gente sabe que tem profissionais que tentam dar o máximo mesmo em situações mais difíceis, né? Muitas vezes que não tem material, que não tem uma estrutura adequada, mas a gente sabe que tem profissionais que lutam para que o SUS se mantenha vivo e forte, e é bom a gente ressaltar que em outros países não existe SUS. A gente tem, querendo ou não, claro, né, que tem a questão que a gente paga os impostos, mas assim, é o país que oferece esse atendimento gratuito, digamos assim, né, Sheila? Olha, em 1990, qual foi a base para desenvolver o nosso SUS? Foi o sistema inglês. Recentemente, conversando com uma pessoa que está lá, está usufruindo desse sistema de saúde, a gente estava discutindo algumas coisas que nós já melhoramos. Uma coisa é lá, né, na Inglaterra, funcionar bem com a situação, com todo o processo de tributação, né, de que é bem uma carga tributária bem mais alta, mas tem toda uma história. A nossa é de 90, né? A gente tem muito pouco tempo de SUS, mas tem melhorado. Quer ver um teste de fogo, gente? Foi essa pandemia que nós tivemos. Sim. Como o SUS chegou junto, né? E o SUS, quando eu digo, foi tudo a distribuição, tudo via SUS. Como também as próprias vacinas, todo esse sistema foi pelo SUS. E quem está nos assistindo agora sabe a diferença se você tem uma mãe ou alguém com uma certa idade e como era antes, né? E o PSF que tem agora ali perto da sua casa, demora muito ainda. Não é para ser nesses países, por exemplo, você liga, você agenda com uma semana, né? Mas é o quê? O número de pessoas atendidas é muito mais reduzida do que a nossa. E infelizmente, né, Sheila, também, às vezes até a gente diz assim, eu tenho plano, é como se fosse SUS. Porque realmente, às vezes assim, eu com plano de saúde já tentei marcar e demorou 2 meses para conseguir marcar. E quanto é que a gente não paga, que tira do nosso salário, da nossa força de trabalho, para a gente ainda, além de ter o SUS, nós somos obrigadas ainda a ter outro. E muitas vezes esse outro, né, que é regido também por uma agência, nos deixa a desejar. O que a gente tem que ter é políticas públicas que fortaleçam, sim, o nosso SUS. Porque eu já precisei do SUS e fui extremamente muito bem atendida. A gente faz alguns trabalhos voluntários com instituições que são conveniadas pelo SUS e você vê que o atendimento ainda, apesar do que tem muito que melhorar, já foi uma grande conquista olhando para o passado. Porque a gente tem mania, Desirê, horrível, a gente tem uma memória muito fraca de não lembrar como era no passado, mas de forma real. Tá sempre pior, eu nunca teve pior, Ave Maria, a cidade tá mais violenta do que nunca. Não é. Vá para os dados, vá para a informação de como era a situação. Eu que sou da cidade do interior, sei muito bem como era, não tinha clínicas particulares, então assim, como era mais difícil. Temos muito que melhorar e vamos, porque você vai ficar atento. Sheila, a gente tem mais 2, né, que a gente quer comentar aqui e vamos rapidinho para a gente conseguir falar sobre elas. Em 2006, veio a criação da Lei Maria da Penha, que ainda a gente já falou até recentemente aqui, exato, né, com a sua Isabela, exatamente, que ela conhece bastante, né, Sheila? E a gente até disse que muita gente critica, mas ela mostrou vários pontos positivos dessa lei, né? Exatamente, principalmente para a família, no conceito família monoparental, independente de qual conceito de família, que foi outra conquista nossa no direito. É a proteção, quando a gente fala que a Lei Maria da Penha, a gente protege a mulher, mas essa mulher pode ser a sua filha, ela pode ser a sua mãe, ela pode ser a sua irmã. Então você como macho, né, como ente, pode imaginar, poxa, vai proteger a mulher? Sim, mas pode ser minha irmã. Isso. Pode ser a minha mãe. Né? Então, o conceito até da proteção à mulher é todo um conceito de família. Né? É aquilo que a gente, ao longo do tempo, aprendeu a desconstruir a ideia daquela família patriarcal que nós tínhamos, onde o que era o conceito, as pessoas antigamente não podiam nem se divorciar. Sim. Né? Desde da emenda constitucional 66, que a gente pode se divorciar independente, eu não tenho que dar motivo para me separar, eu não tenho que esperar um ano casar
casada, não é a pessoa, não é o que eu quero, me traiu, casei com a pessoa que não era o que eu queria, me separo agora, sai, entendeu? Sai o divórcio imediatamente, eu não tenho que separar, não existe mais desquite. Então, tudo isso é uma conquista da família. Nós tivemos aí, só pra gente fechar esse tema, que eu acredito que tem outros, o conceito da família, que mudou muito. Filho fora do casamento, os homens não registravam para não ter o sobrenome, porque era quem levava o patriarcado, e com isso a herança. Quantas pessoas podem estar nos vendo agora e que é fruto de um casamento, na época que era com a concubina, e que não era companheira, porque ele se separou de fato e não fez o divórcio, porque demorava muito sair, constituiu outra família, e essa outra família não era reconhecida. Sim. Né? Então, tudo isso foram avanços no direito de família, que hoje você que está nos assistindo já pode ter usufruído disso. Sabe como? A própria lei da Minha Casa Minha Vida, onde o conceito de família, ele foi muito bem ampliado. Poderia estar só um pai e uma filha. Poderia estar, às vezes, dizer, o genro, né, que mora, porque faleceu a esposa e mora sozinha com a sogra. Conceito de família. A família hoje, até para outras leis, assim, para receber o auxílio, por exemplo, ela pode ser composta do núcleo familiar, por sogro, por genro, por um irmão, por um tio. Não importa, isso não era o que nós tínhamos há coisas de 30 anos. Tudo isso é evolução, são conquistas legislativas, são conquistas das nossas exigências nas relações, tá? E muita conquista também do judiciário. A gente poderia falar de várias outras aqui, mas por questão de tempo, não dá mais pra gente falar sobre esse assunto. Mas eu sei que Sheila, lá no Instagram dela, vai preparar, né, um conteúdo bem legal para resumir esse nosso bate-papo aqui. Então, se você ainda não segue Sheila, vai lá, @Sheila_Sodré, que é o Instagram dela, e aí você fica por dentro dessas e também outras leis que mudaram e também instituições, né, Sheila, que fizeram a diferença e têm feito a diferença no nosso dia a dia. Isso não significa, né, como eu falei aqui, que seja a perfeição, que funcione a pleno vapor, exatamente, mas que ainda assim é algo muito positivo para o nosso país, né, Sheila? Com certeza, e a gente vai buscar muito mais, viu? Precisamos buscar muito mais e esse é um ano importante. Obrigada, viu, Sheila? Até quarta-feira que vem. A gente estava conversando aqui, eu e Sheila,